4 de novembro de 2014, seja bem-vindo ao Jornal da Câmara. Justa homenagem. Vereadores entregam título de cidadania ribeirão-pretana a juiz que faz muito por jovens carentes da nossa cidade. É um reconhecimento que não é apenas de uma Câmara, mas de uma cidade. Quantos menores passaram pelo NAR em suas mãos e se recuperaram? Eu conheço vários. Vale Cultura. Encontro, debate e estimula a adesão de novo auxílio por empresários de Ribeirão Preto. É um incentivo a mais para o funcionário, que vai melhorar conhecendo cultura. As pessoas precisam ter mais acesso à cultura. Isso é uma forma de acesso e democratização da cultura. Políticas públicas. Fórum na Câmara discute atendimento às mulheres vítimas de violência. E mais, vereador fala dos problemas causados pela terceirização dos serviços na saúde pública. O atendimento está sendo entregue a empresas terceirizadas. Elas funcionam como se fosse um gato. Você tem que ter mais valia na venda e compra do produto. Hoje a saúde é um produto. E por falar em saúde, vereador vai ao Hospital Santa Lídia e cobra novos esclarecimentos ao superintendente Ariclenes Garcia. Essas e outras notícias agora no Jornal da Câmara. Boa noite. Hoje os vereadores votam 2 projetos de urgência em sessão ordinária. E daqui a pouco a repórter Aline Matos traz todas as informações para a gente. E vamos ao resumo da última sessão ordinária da Câmara, realizada na quinta-feira passada. Acompanhe. A aprovação de 2 requerimentos em destaque abriu a ordem do dia da sessão da Câmara de Vereadores da última quinta-feira. O vereador Ricardo Silva é autor da convocação do secretário da Administração, Marco Antônio dos Santos, para explicar licitação para a compra de pães e panetones, que foi cancelada. E o vereador Bertinho Scandiuzzi quer perguntar à administração municipal sobre o valor de dívidas em atraso e lista de fornecedores que estão sem receber. Na tribuna, o presidente do Legislativo, Walter Gomes, comentou o resultado das eleições de domingo e defendeu que vencidos e vencedores contribuíram para a democracia no país. A pauta foi aberta com a rejeição do veto total ao projeto de lei do vereador Jorge Parada, sobre a criação do balanço social e ambiental para as empresas estabelecidas no município de Ribeirão Preto. Em seguida, foi aprovado o projeto de lei do vereador Maurílio Romano, sobre a realização do exame de pressão arterial nas farmácias e demais unidades de saúde. O projeto de lei do vereador Marcos Papa recebeu parecer contrário da Comissão de Justiça. O parecer foi acolhido. A matéria era sobre a proibição de expositores de embalagens de cigarros e outros derivados no interior de estabelecimentos comerciais. 2 projetos saíram da pauta, a pedido dos autores. O projeto de lei do vereador Maurício Gasparini, que institui sistema de estacionamento área azul cultural, em vias públicas situadas no entorno de eventos culturais. E o projeto de lei do vereador Ricardo Silva, que obriga a comprovação da origem dos materiais metálicos recicláveis com cadastro dos fornecedores. Outros 3 projetos foram aprovados, são dos vereadores Walter Gomes, Paulo Modas e Jorge Parada. Ambos denominam logradouro público ou próprio municipal. E agora nós vamos com as primeiras informações com a repórter Aline Matos, que fala direto do plenário. Boa noite, Aline. Boa noite, Elton, e boa noite a todos. Hoje os vereadores votam só 2 projetos. O primeiro é da Prefeitura, que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto a abrir um crédito suplementar no valor de 44 milhões para atender a necessidade de transferir e transpor recursos orçamentários entre as naturezas e despesas, programas e projetos e atividades constantes no orçamento do corrente exercício. Tem um projeto também da vereadora Viviane Alexandre, que dispõe sobre os serviços comerciais de banho e tosa em animais domésticos e de pequeno porte em Ribeirão Preto. Elton. Obrigado, Aline. E hoje pela manhã, a equipe de reportagem da TV Câmara acompanhou o vereador Bertinho Scandiuzzi ao Hospital Santa Lídia. Ele conversou com o superintendente Ariclenes Garcia sobre a ortopedia da unidade. Veja como foi a visita na reportagem de Luciano Neto.
O presidente da Comissão Permanente de Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, vereador Bertinho Scandiuzzi, foi ao Hospital Santa Lídia acompanhar de perto todos os fatos sobre a paralisação da ortopedia daquele hospital. Chegando ao hospital, foi abordado por um munícipe que fez uma reclamação. Minha sogra está com problema de saúde, ela tem 78 anos, nós já estivemos ontem aqui, passou pela mão do médico Dr. Guilherme Ferro, ela foi medicada, nós chegamos ontem às 19, saímos às 22h30, porque só tem um médico atendendo, voltamos e é o mesmo médico que continua atendendo. Como que um médico que cuida da saúde pública, que cuida de saúde, consegue trabalhar sem descanso? É isso que eu queria saber. Um único médico para atender. Convênio, vários convênios e mais o pessoal da saúde de Ribeirão Preto, que é um hospital público. Ontem nós viemos, ele está aqui e ele continua trabalhando e pelo que ele falou verbalmente, a gente não pode provar isso, ele falou que está trabalhando desde sexta-feira direto. Agora a gente não sabe, porque isso foi não sei se foi uma forma de se expressar. Ele está sozinho, ele está, coitado, trabalhando até fazendo o que pode, mas sem descanso, não tem condição de uma pessoa trabalhar sem se descansar, principalmente quem tem que fazer diagnóstico de saúde. Isso é um absurdo. O vereador Bertinho Scandiuzzi falou sobre a sua indignação com o que estava ocorrendo sobre atendimento no Hospital Santa Lídia. É um absurdo, por isso nós estamos aqui para saber o que é que está acontecendo. Um hospital público que foi adquirido com benefício, né, devolução da Câmara Municipal, esforço da Câmara Municipal para adquirir esse serviço de atendimento à população. E nós agora não sabemos quem que está com a razão. Ou o diretor clínico que fala que é um remanejamento, uma readequação no quadro de médicos, e a prefeita manda uma nota de que o contrato está sendo cumprido pela prefeitura. Se a direção do hospital não está cumprindo, então não é culpa da Secretaria da Saúde. Nós queremos saber quem está com a verdade. Se essa verdade for por parte da prefeita, nós vamos ter que pedir então a demissão desse diretor do hospital do Santa Lídia, porque se ele não está cumprindo com aquele contrato com a prefeitura, então para que manter um diretor nessa situação? O vereador Bertinho Scandiuzzi foi atendido pelo senhor Ariclenes Garcia da Silva, superintendente da Fundação Santa Lídia, que explicou à TV Câmara o motivo do rompimento com os ortopedistas. Nós tínhamos uma equipe, né, de ortopedista que já de algum tempo atendia aqui no Hospital Santa Lídia, e aí eles formalizaram o desinteresse na continuidade desse serviço. Então eles assistiram e deram assistência para nós até o dia 31 de outubro e a partir daí nós tomamos a iniciativa de reestruturar uma nova equipe. Então nós estamos em negociação com uma nova equipe para dar continuidade no atendimento de ortopedia aqui no Santa Lídia. Você, telespectador da TV Câmara, vai acompanhar o diálogo entre o vereador Bertinho Scandiuzzi e o superintendente da Fundação Santa Lídia, senhor Ariclenes Garcia da Silva, que se comprometeu em prestar esclarecimentos às 19 horas, nesta terça-feira, na Câmara Municipal, aos vereadores e também à população de Ribeirão Preto. A partir das 19 horas nós podemos contar com a sua presença lá na Câmara, o senhor justificando, explicando essa sua explicação que está dando a nós aqui, lá na Câmara Municipal. Como sempre, estou à disposição dos vereadores, de toda a Câmara e da população para dar esses esclarecimentos. E nós vamos voltar ao plenário com a repórter Aline Matos, que tem mais informações para a gente. Aline. Bom, eu vou falar aqui com o vereador André Luiz. Vereador, mês de novembro é considerado o mês da consciência negra, é isso? Exatamente, boa noite, Aline, boa noite, Elton, todos os telespectadores. Um mês de reflexão, uma oportunidade de todo o Brasil debater, entender, discutir e expor as chagas que tem, as feridas que tem, com relação a esse tema que é muito importante. Agora nas eleições ficou muito claro que o Brasil tem muito preconceito, que o Brasil tem muita discriminação com relação à região de origem da pessoa, com relação à sua classe social, e infelizmente isso também acontece com relação à sua cor da pele, à sua raça. As pessoas ainda têm o hábito de discriminar, seja no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, seja no convívio social, e o feriado de 20 de novembro
e todo o mês de novembro possibilitam que nós façamos esse enfrentamento ao preconceito, ao racismo, à discriminação. É importante conversar, tem temas que a sociedade tenta jogar por debaixo do tapete, tenta fingir que não existe, e o preconceito existe sim, a discriminação existe sim, e é necessário o resgate do tema, é necessário o desenvolvimento de políticas públicas de reparação aos negros, aos afrodescendentes, aos pardos, e é também importante que esse Brasil entenda que a sua maioria da população se autodeclara negro ou pardo e que ela merece direitos na saúde, merece direitos na educação e principalmente no mercado de trabalho. Por isso a Câmara Municipal vai acompanhar de perto toda a programação da cidade e nós poderemos interagir, inclusive na programação da TV Câmara, para que o nosso telespectador fique bem informado. Tá, vereador, o senhor acha que para combater esse tipo de discriminação teria que fazer uma educação desde berço? Começa já, existe uma lei que determina que nas escolas se discuta a África, se discuta os temas voltados à história do povo negro, mas é importante sim, você começar na escola, no ambiente de trabalho, aqui no parlamento, em todos os locais. E uma TV que se dispõe a falar sobre isso também está ajudando a participar desse processo de educação. Tá certo, obrigado, vereador, uma boa sessão. Muito obrigado, permaneçam conosco, temas interessantes hoje. Tá certo, agora eu volto com você, Elton. Obrigado, Aline. E você viu na matéria anterior, nós falamos a respeito da saúde, e por falar em saúde, nós vamos exibir agora um trecho da entrevista com o vereador Dr. Jorge Parada no programa Transparência, onde o parlamentar abordou outro problema relacionado ao tema, a terceirização dos serviços no setor. Vamos ver. Não é bom, não é desejável fazer terceirização na área da saúde. Você tem que procurar, à medida do possível, trabalhar com recursos próprios, recursos humanos próprios. Qualificar esses recursos, tá? Remunerar bem o profissional para que ele possa trabalhar com satisfação e empenho. Lógico. Hoje, o atendimento está sendo entregue a empresas terceirizadas, SAs, cooperativas, que elas funcionam como se fosse um gato. Você tem que ter mais valia na venda e compra do produto. Hoje a saúde é um produto. Então você pega, por exemplo, uma empresa dessa, ela tem que vender o produto mais barato do que a prefeitura gasta para pagar um profissional próprio. Ela tem que ter o lucro e repassar um valor menor para o médico que atende. E o médico que atende, geralmente é um médico que, para trabalhar barato, é um médico inexperiente, está em começo de carreira. E se está em começo de carreira, o que acontece? O atendimento dele não é qualificado para determinado tipo de assistência médica. Principalmente urgência e emergência. Urgência e emergência. Eu tenho falado, continuo falando. Isso, eu estou aqui repetindo o que o senhor falou. E repetindo o que eu falei com experiência própria, para você atender urgência e emergência, você tem que ter uma atualização acima do que para fazer um atendimento banal de ambulatório, tá? Lógico. Tratar uma gripe, tratar um resfriado, urgência e emergência coloca em risco a vida das pessoas. E isso nós estamos vendo que não está acontecendo na rede pública. E aí nós temos 4 unidades distritais, tá? A maior parte delas entregou o atendimento de urgência e emergência ou para essas empresas ou para as universidades. Para as universidades menos mal, porque tem elas têm os alunos e têm profissionais responsáveis para acompanhar. Mas nós estamos percebendo também de que esse acompanhamento às vezes também é falho. É de longe. É de longe. Então de longe né? É problemático, né? Bom, e também aqui não defendendo, mas falando do que o profissional que está começando, ele precisa realmente começar a exercer. Mas colocar também muita responsabilidade em cima aí de um jovem médico, né? Que se vê, às vezes, diante de uma situação que, por não ter aquela bagagem, ele pode errar mais do que um já experiente, que erra também. Nós temos que entender que todos erram. Só que quando o médico erra, é uma vida, né? Então, mas eu acho interessante, Sérgio, quando você coloca uma pessoa para atender alguém, você quando contrata um piloto, uma empresa de avião, pois é,
Não dá para colocar. O dono não vai falar assim, vamos pôr. Não dá para treinar no ar pilotando um avião. Você não pode treinar pilotando vida de pessoas. O Fórum Permanente de Discussão do Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência realizou o encontro na Câmara no último dia 30. O debate se deu em torno de políticas públicas para a cidade. Acompanhe. O encontro foi promovido pela Comissão Permanente da Câmara de Direitos da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso, vítimas de violência ou em situação de risco. A comissão é presidida pela vereadora Gláucia Berenice e tem como participantes a vereadora Viviane Alexandre e o vereador Rodrigo Simões. Participaram das discussões entidades como OAB, Conselho Municipal da Mulher, HC, ONGs e cidadãos. A vereadora Gláucia Berenice destacou a falta de políticas específicas no orçamento municipal para 2015, em análise no Legislativo, e defendeu a elaboração de emendas ao orçamento, entre elas a construção do Centro de Referência para Mulheres Vítimas de Violência. Entendendo que Ribeirão é uma cidade pobre, um município pobre, escolhido regionalmente para desenvolver ações e, por conta disso, tem o compromisso de cada vez mais envolver atividades e ações, programas e serviços que visam o enfrentamento e também o atendimento às mulheres vítimas de violência. Estamos aqui fazendo essa audiência pública para levantar questões, para levantar ações importantes, necessárias e fundamentais com relação à política pública voltada à mulher do município de Ribeirão Preto. Enfim, é preciso que no orçamento anual tem uma verba especificamente destinada para as ações de implementação dessas políticas públicas, desses serviços, dessas ações. E nós vamos voltar com a repórter Aline Matos, que está no plenário mais uma vez com mais informações. Aline. Bom, eu vou falar aqui agora com o vereador Bertin Scandiuzzi. Nós vimos agora há pouco na matéria, vereador, o senhor esteve com o presidente da Fundação Santa Lídia, o doutor Ari Clenes, e eles comprometeu alguma coisa, vereador? Boa noite. Boa noite. Realmente nós estivemos lá, que nós tivemos a informação de que 16 médicos haviam pedido demissão por falta de pagamento desde junho até hoje. Então nós estivemos lá no Santa Lídia para saber o motivo, se realmente era isso aí. E aproveitando então as explicações que não nos convenceu, mas que então fizemos um convite, oficiamos um convite para que ele viesse hoje então fazer a explicação aqui aos vereadores, à população de Ribeirão Preto. Infelizmente agora no finalzinho da tarde ele manda um requerimento dizendo que por motivos já assumidos anteriormente ele não pode vir prestar esclarecimento aqui na Câmara Municipal. É isso uma condição que a gente só tem uma dedução para fazer. É mostrar que tem mentira, que tem mal explicação, porque o que é que tem para esconder? Se houve falta de pagamento, houve falta de planejamento, e a população é que está sofrendo com isso. 16 médicos na área de ortopedia do Hospital Santa Lídia não estão trabalhando mais. E ele disse que era um remanejamento de equipe. E a Secretaria da Prefeitura disse que o contrato com a Prefeitura está sendo cumprido, que se for algum erro seria então da Fundação, que é dirigida pelo senhor Ari Clenes, que mais uma vez mostra que não tem talvez coragem de vir aqui e relatar tudo o que está acontecendo. E após isso, o que os vereadores decidiram fazer? Eu agora estou protocolando um requerimento. Quem não vem por bem, vem por mal. Quer dizer, então nós vamos requerer uma convocação através de um requerimento que já estou apresentando na tarde de hoje. A população tem que ser respeitada. Quando procura um atendimento médico, tem que ter médico para atender. Tá certo. Obrigado, vereador. Uma boa sessão. Só corrigindo, não é o presidente, é o superintendente da Fundação Santa Lídia. Elton. Obrigado, Aline. Você já ouviu falar do Vale Cultura? O secretário da Cultura de Ribeirão Preto, Alessandro Maraca, participou de um evento para estimular as empresas da cidade a aderirem ao novo auxílio. O encontro contou também com a participação do vereador André Luiz da Silva. Saiba agora como funciona esse benefício.
O Vale Cultura, que é um importante mecanismo para que a gente possa fomentar a cultura no país, através de um auxílio que todo trabalhador pode receber, no valor de R$50 por mês. Esse auxílio é cumulativo e ele pode usar em teatro, cinema, para comprar livros, discos, entre outras coisas. O Vale Cultura ele foi criado pelo Ministério da Cultura, a lei ela já é uma lei válida, o que precisa é das empresas entenderem e começarem a participar, a aderir a essa programação. Nós precisamos fomentar ainda mais junto ao empresariado a adesão ao convênio. Para a classe trabalhadora é fantástico a possibilidade de você ter um implemento de R$50 no seu orçamento dedicado à cultura. Então nós temos participado desde o começo, desde 2012, quando a lei foi editada, quando a ministra veio a Ribeirão, e agora acompanhando esse representante do Ministério, esperamos ecoar em toda a cidade. Você, empresário, está acompanhando a TV Câmara, faça a sua adesão, participe também, é muito importante. Por que é importante conhecer o projeto? Porque ele só tem benefícios. Primeiro que é um incentivo a mais para o funcionário, que vai melhorar conhecendo cultura. As pessoas precisam ter mais acesso à cultura. Isso é uma forma de acesso e democratização da cultura. O segundo item importante é que o empresário ele tem uma série de abatimentos fiscais por conta disso, aderindo a isso. E o terceiro é que o trabalhador ele recebe esse vale no valor de R$50 e tem apenas R$5 descontado. O restante é uma parte que cabe ao empresário e uma parte que ele vai ter de benefícios fiscais para poder contribuir. Então você que é empresário, procure saber, tem a sua empresa 2, 3, 5, 50, 200, 300 funcionários, procure saber um pouco mais sobre o Vale Cultura, pode nos procurar na Secretaria da Cultura porque é muito interessante. E agora nós vamos direto ao plenário acompanhar a abertura da sessão de hoje. Vamos ver. Prezados amigos presentes no nosso plenário, distintos amigos que nos acompanham de suas residências, imprensa presente, senhores vereadores, todos os funcionários de nossa Câmara presente, o nosso cordial boa noite e, em nome de Deus, nosso Pai, damos por iniciada a nossa sessão legislativa desta noite e a suspendemos por 10 minutos. Bom, como vocês viram, a sessão foi suspensa e por enquanto eu vou falar aqui com o vereador Rodrigo Simões. Vereador, o senhor anunciou que a partir de agora o senhor vai fazer parte da oposição ao governo, né? Por quê? Isso mesmo, Aline, boa noite a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Uma decisão que já vinha sendo programada, pensada há alguns meses, devido a toda a situação que a gente vem vivendo, participando mesmo dentro da Câmara Municipal, na rua, e eu decidi ter uma postura mais independente, votando de acordo realmente com a nossa consciência, de acordo com o anseio da população. Estava difícil trabalhar dessa forma e foi bem aceita a minha decisão, até pelo meu partido, pela direção do meu partido, pelo executivo, comuniquei a todos de forma muito clara, muito transparente e a partir de agora estaremos atuando de forma independente na oposição dentro dessa Casa de Leis. Tá certo, então, vereador, obrigado pelos esclarecimentos, uma boa sessão. Eu volto com você, Elton. Obrigado, Aline. A Câmara de Vereadores entregou no último dia 30 o título de cidadão ribeirão-pretano ao juiz Guaci Sibili Leite. A honraria aconteceu em sessão solene e contou com a participação de importantes autoridades do Judiciário e do Executivo local. A autoria do projeto foi de Darcy Vera, no período em que exercia a vereança, e o título foi entregue pelo vereador Maurílio Romano. Natural de São Paulo e residente em Ribeirão Preto desde 1999, Dr. Guaci sempre se destacou por sua preocupação com as crianças e jovens e mobiliza lideranças da cidade para implementar projetos que visem um futuro mais digno para essas pessoas. Além de investir em programas educativos e preventivos, sempre desenvolveu ações junto a familiares e jovens em conflito com a lei. É o idealizador do NAI-RP, Núcleo de Atendimento Integrado de Ribeirão Preto, do programa Jovens Construindo a Cidadania e atualmente está à frente do Centro Judiciário de Soluções e Conflitos, o SEJUSC, e da Terceira Vara Criminal.
título de cidadania veio em reconhecimento por sua dedicação e por seu trabalho coerente na construção de uma sociedade mais justa. Parabéns, senhor. Que Jesus abençoe o senhor e a família do senhor. Muito obrigado. O Centro do Professorado de Ribeirão Preto recepcionou ontem um seminário sobre o Plano Nacional de Educação. O evento foi uma realização da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e recebeu representantes de 59 cidades. A Câmara Municipal também compareceu através do vereador Cícero Gomes, que é professor da rede pública de ensino. No encontro, Cícero afirmou que não alfabetizar o aluno é uma violência à sociedade. E vamos agora ao Momento Câmara. Momento Câmara. Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. Sou Luciano Neto, estou ao lado do vereador Marcos Papa, que vai falar sobre a destinação de áreas públicas em nossa cidade. Luciano, é um problema que notadamente os moradores do Parque Ribeirão Preto, do Jardim Marquese, do Branca Salles estão nos pedindo socorro, na verdade estão nos gritando socorro. São áreas institucionais, áreas verdes, áreas de alguns particulares que também merecem respeito e atenção do poder público, proteção, porque também são contribuintes, mas que vem um desleixo por parte das autoridades municipais principalmente. A população não tem como se defender, porque são invasões que resultam em dano ao patrimônio, ou particular ou público. Naquilo que é patrimônio público, esperava-se uma ação muito mais vigorosa da prefeitura para conter isso, porque depois que as famílias se instalam, o processo de desocupação é muito doloroso, muito traumático, às vezes violento, porque tem criança. Isso não pode acontecer. A prefeitura deveria ser mais enérgica agora, no momento que o problema acontece. Porque depois das famílias estabelecidas, é onde nós assistimos cenas deploráveis. Esse gabinete, o vereador Marcos Papa, tem denunciado, oficiado as autoridades para que tomem providências, para que aquela região que nós apontamos seja socorrida. Os moradores estão gritando por socorro. São as providências que nós pedimos. Momento Câmara. Juntos, construindo o futuro da nossa cidade. E agora as informações do esporte local. Boa noite, Luciano Neto. Boa noite, Elton. Minha saudação especial a você, telespectador da TV Câmara. A classificação no Botafogo, as semifinais da Copa Paulista, foi num sufoco terrível. Perdeu para o São Bento por 1-0 e por pouco não perde a classificação dentro de casa. Agora o próximo adversário será o Independente de Limeira. O primeiro jogo em Limeira, o segundo jogo no estado de Santa Cruz. O Botafogo conheceu ontem na Federação Paulista o seu grupo para o Paulistão 2015, que será composto por Palmeiras, Portuguesa, Linense e o Marília, além do Botafogo, é claro. Como o regulamento deste ano não permitiu o jogo entre integrantes do grupo, da mesma forma será em 2015. O Botafogo teve uma reunião importante no seu Conselho Deliberativo na última segunda-feira, em que ficou decidido que o Botafogo terá um grupo, entre aspas, que quitará a dívida do clube até novembro de 2015, até um imbróglio do terreno sair. Parece que não tem comprador, estão tentando negociar. Enquanto isso, um grupo de botafoguenses irá arcar com essa despesa. Essa informação foi o que chegou para este cronista. Infelizmente, o Botafogo passa por dificuldades financeiras e precisa montar um time competente para fazer uma campanha muito boa no Paulistão 2015 para conseguir vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Comercial, por sua vez, parece que as orações deram certo por parte da torcida. O Tuca Guimarães acertou com o Grêmio Catanduvense. Muito bom. Comercial precisa contratar um técnico especialista da divisão e voltar à primeira divisão sem gueré-gueré. Aliás, esse orçamento que o Comercial apresentou para a disputa da Série A2 2015 é vergonhoso. Vai brigar para não cair para a Série A3, jamais para subir. E se isso acontecer,
o torcedor vai deixar definitivamente de ir ao estádio de futebol. Porque o Comercialino não aguenta mais ser chamado de ioiô. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ficou 25 anos nas divisões de base. Voltou, no outro ano caiu. Subiu novamente. Caiu no outro ano depois da disputa. Um erro total de planejamento. É o que a torcida quer. Um planejamento coerente e sério para o Comercial permanecer na divisão de elite do Campeonato Paulista e ter calendário no Campeonato Brasileiro. Essa é a expectativa do torcedor comercialino. Forte abraço a você, Elton. Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Forte abraço, Luciano. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Assista agora à sessão ordinária de hoje. Uma boa noite para você.